Olá, pessoal. Bom dia. Pontualmente às 11h30. Se vocês estiverem ouvindo, estiver vendo também a imagem, manda um ok aqui no bate-papo, só para eu saber, por favor. Tá bom? Eu vou pedir também um pouquinho de paciência, vou aguardar só mais uns 2, 3 minutinhos e aí a gente começa o nosso webinar. Pessoal, mais uma vez, bom dia, ok? Só aguardei uns 2, 3 minutinhos para esperar entrar mais alguns participantes. E agora vamos começar, tá bom? Eu peço primeiramente um bom dia a todos, agradecendo especialmente a Cláudia Campos, da Autodesk, por disponibilizar esse campo, né, para a gente, disponibilizar essa oportunidade de a gente fazer um webinar sobre os produtos Autodesk, sobre tecnologia, né? E eu acho que vai ser bem interessante esses próximos 45 minutos que a gente vai estar junto aqui, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui. Perfeito. Começando aqui, eu vou me apresentar. Este sou eu, Guilherme Custódio. Hoje em dia eu sou especialista técnico da área de manufatura na Paras Autodesk. Possuo cerca de 10 anos de experiência como usuário da ferramenta, né? Então é até interessante quando a gente começa a falar sobre tecnologia Autodesk, etc. Eu, por muito tempo, eu fui usuário da ferramenta, então eu tenho bem aquela noção de como anda a ferramenta, quais pitacos a gente pode dar para melhorar, o que realmente o usuário, o cliente, ele tem essa percepção, né? É, Perfeito, pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Se tiver alguma coisa, manda no bate-papo, por favor. Alô? Estão conseguindo ouvir? Perfeito, vou continuar aqui então. Perfeito. Então assim, pessoal, e também a gente tem uma grande comunidade no LinkedIn, nós, especialistas técnicos da Pares Autodesk, a gente sempre está compartilhando novas notícias, compartilhando novas informações do mundo Autodesk, do mundo tecnologia. Então eu peço por gentileza, me adicionem no LinkedIn, sigam, vamos nos comunicar, compartilhar informação, etc., que eu acho que é bem interessante, ok? Então, perfeito. Continuando aqui, nosso assunto de hoje, introdução à impressão 3D. Basicamente, a gente vai falar como a gente aborda, como a Autodesk aborda essa área de impressão 3D com as soluções dela. Como é que a gente tem essa abordagem, o que a gente tem de solução
E a gente também vai ter uma demonstração básica do uso dessas ferramentas para preparar uma peça para a gente poder imprimir, ok? Então, primeiramente eu quero falar um pouco sobre a área de manufatura aditiva, né? Manufatura aditiva é um nome técnico, e impressão 3D é um nome um pouco mais conhecido das pessoas. Então, assim, pessoal, hoje em dia a gente vê um panorama muito grande nessa área, um panorama de crescimento. Cerca de 6 bilhões de dólares foram movimentados em 2017 nesse mercado, posso dizer assim, tanto na parte de impressoras, softwares, insumos, etc, etc. E a perspectiva é que até 2022 a gente tem um movimento de mais ou menos 22 bilhões de dólares. E isso tende a aumentar cada dia mais, né? É legal a gente focar que a impressão 3D ela é onipresente. Realmente, é uma coisa que se eu for analisar, é uma tecnologia que ela já está no nosso dia a dia há muito tempo, realmente. Impressão 3D é o quê? É a gente trabalhar com eixos cartesianos, x, y, z, com base em comando numérico. Isso já está no nosso dia a dia de indústria, de produção, desde a década de 70, de 80. Só que mais ou menos nos últimos 10 anos que a gente vem aperfeiçoando os métodos, aperfeiçoando também o maquinário para a gente poder ter uma adesão cada vez maior dessa tecnologia. E a impressão 3D, a gente fala muito, né, dos benefícios que pode trazer, os benefícios que a gente pode ter com essa adesão desse tipo de tecnologia. E é interessante focar que um tópico é muito importante. A gente pode ter produções híbridas, diferentes tipos de materiais na mesma peça, no mesmo componente. E isso é legal a gente focar, né? É, cada vez mais a impressão 3D, né, a gente tem essa questão da adoção no nosso dia a dia. Hoje em dia a gente tem impressoras 3D no nosso desktop, eu digo nossa residência. E eu sou uma pessoa que eu possuo uma impressora 3D na minha residência. Realmente é algo muito prático, né? E e assim, quando a gente fala da questão de praticidade, eu gosto até de comentar que é legal que a gente está tirando as pessoas um pouco da zona de conforto daquela questão do projetar, do desenvolver e do produzir. Realmente você consegue ter esse ciclo fechado e de uma forma rápida, né, e eficaz. Então, perfeito. Vamos lá. Falar um pouco mais de manufatura aditiva e um pouco mais das suas tendências. A gente fala de manufatura aditiva, pessoal, e e a gente tem, né, na cabeça muito dessa questão do tipo de produção, como a gente produz. Hoje em dia, a gente tem muitos e muitos métodos de produção, como por exemplo a gente está vendo aqui FDM, FF, SLA. Cada tipo de produção tem a sua peculiaridade, o seu tipo de uso, o seu tipo de peça que tem que ser produzido naquela forma. E é importante salientar que cerca de 66% do mercado hoje em dia são de tecnologias FF e FDM, que é a fabricação com filamento fundido. É a que a gente comumente vê com a utilização de um carretel de filamento. É bem disseminado esse tipo de fabricação. E muitas vezes a gente vem nessa questão, quando a gente fala de impressão 3D para áreas, por exemplo, como indústrias, etc. Poxa, impressão 3D em metal ainda é algo fora da realidade? Olha, eu como um usuário, como um aficionado de tecnologia, eu vejo que a parte de impressoras em metal ainda é algo que não está comumente disseminado dentro das indústrias. Mas isso tende a mudar. Grandes players do mercado fabricam peças impressas em metal, fabricam equipamentos para imprimir em metal. Então isso tende a mudar cada vez mais, né? Embora essa tecnologia ainda não traga a impressão em 3D de metal para as massas, elas levarão uma adoção muito mais ampla da fabricação aditiva em uma variedade de indústrias de baixo e médio volume, né? E a modernização dos processos de prototipagem e desenvolvimento de produtos para as peças de metal. Isso vai vir com o tempo. E uma alternativa, quando a gente fala de impressão em metal, é muitas vezes a gente analisar o que a gente está imprimindo. Por exemplo, eu tenho a necessidade 100% de que aquela peça seja impressa em metal, digo, que seja fabricada, seja feita em metal.
Poxa, hoje em dia temos a adoção, a adoção de, por exemplo, filamentos especiais, filamentos revestidos com fibra de carbono, com tipos de materiais que proporcionam ganhos mecânicos para a peça. Então, realmente é um estudo que a gente faz por trás, uma consultoria que tem que ser feita por trás para ver a necessidade realmente da peça impressa em metal. E por último, pessoal, a gente vê a adoção da impressão 3D cada vez maior. Como, por exemplo, em 2009, uma impressora 3D, você tinha o quê? Você tinha uma estação, realmente era uma estação onde você tinha impressora, você tinha o maquinário, o computador, e é algo que era operado realmente por pessoas muito técnicas, pessoas especializadas, etc. E um custo elevadíssimo. Um exemplo, US$ 200 mil para a gente ter uma estação completa em 2009. Hoje em dia, isso não é mais necessário. Como eu comentei, eu tenho uma impressora na minha residência onde é plug and play. É realmente você plugar no seu computador e começar a usar. E a gente fala muito, né, dessa questão de plug and play porque a comunidade de pessoas que usam impressora 3D, que tem uma impressora em 3D às vezes como hobby, é cada vez maior. E muitas vezes a gente tem aquela questão, poxa, e o modelamento? Como é que eu vou criar as coisas? E aí a gente vai entrar um pouco mais nesse tópico mais para frente, quando a gente fala dos softwares, ok? Por último, pessoal, nessa parte de introdução, eu gosto de comentar muito do tipo de formato padrão que a gente utiliza. O STL é um formato padrão mundialmente conhecido, não é só a Autodesk que usa, concorrentes, todo tipo de softwares que trabalham com a parte de impressão 3D, eles conseguem salvar esses arquivos em STL. Né? O STL é um arquivo, né, é um formato padrão formado por uma malha de triângulos. E essa figura geométrica é ideal para apresentar as características fundamentais de leitura da impressora 3D. Então, basicamente, o STL é, na verdade, uma tradução do objeto 3D que a gente tem para uma malha geométrica. E, assim, hoje em dia, o arquivo, né, a gente fala dessa questão do arquivo, do STL, a gente é importante salientar que quanto maior o nível de detalhe de uma peça, mais triângulos vai ter. Basicamente, o que a gente está vendo aqui embaixo? A gente está vendo três modelos. Esses três modelos eles têm níveis de detalhe diferentes. Esses níveis de detalhes eles variam conforme a quantidade de triângulos. A gente tem, por exemplo, aqui na esquerda, o primeiro da esquerda, ele vai ter um nível de detalhe menor, então a gente tem triângulos, a gente tem menos triângulos, a gente tem o espaçamento maior, então o processamento dessa informação no software ele vai ser mais rápido porque ele tem menos quantidade de informação. E assim sucessivamente até esse último da direita, que a gente vê um nível de detalhe maior, a gente vê um nível de. A malha dele é uma malha muito mais complexa para ser analisada pelo software. Então, assim, basicamente ele trabalha dessa forma. E é importante salientar também a função do que o arquivo será armazenar a informação dessas geometrias triangulares, né? E há duas maneiras diferentes para o arquivo armazenar essas informações, que é a codificação ASCII, a ASCII, e a codificação binária. Isso é importante salientar porque é a codificação que vai salvar os componentes, vai transformar os componentes em vetores e as coordenadas dos vértices. Então é importante salientar isso porque essa questão da gente ter o arquivo STL ele tem que estar preparado para impressão 3D. Então, perfeito. Agora a gente entra um pouco na questão do porquê. Eu acho que isso é muito, principalmente na indústria, a gente tem muito essa questão do porquê imprimir. Qual que são os benefícios de se imprimir uma peça? Ou qual que é a análise que eu tenho que fazer? Poxa, pessoal, a gente vê alguns tópicos aqui, né? Por exemplo, peças com compósitos, peças híbridas que a gente quer que ela tenha diferentes tipos de materiais, peças que necessitam ser fundidas, moldes e matrizes. São N fatores que a gente pode considerar, né? Desde, por exemplo, superfícies curvas, superfícies com geometrias complexas, etc. Então, assim, quando a gente fala de ROI para a área de impressão 3D, é uma coisa muito importante se considerar. Questão de peças seriadas, é algo que a gente tem que fazer uma análise mais a funda, se vale a pena ou não, etc. Só que cada vez mais eu vejo que realmente a gente está adicionando benefícios na escolha da impressão 3D para ser usado como método de fabricação. Eu listei aqui alguns para a gente ter uma noção básica, mas existem
outros inúmeros, ok? Então, a gente fala também um pouco da impressão 3D no mundo Autodesk. Como a Autodesk vê isso? A Autodesk hoje em dia, ela trabalha muito, né, com esse nome bonito, Future of Making, o futuro de fazer as coisas. E, pessoal, hoje em dia é inevitável, cada vez mais é inevitável a gente produzir mais, a gente ter mais infraestrutura, mais produtos. é, Cada vez mais isso é inevitável e a questão de recursos cada vez mais vai ser reduzido. A gente vai ter menos recursos para produzir as coisas. Com isso, a gente entra na questão da impressão 3D, realmente. Poxa, a gente fala de impressão 3D e como é que isso é beneficiado no dia a dia? Eu parto da premissa que a impressão 3D ela não traz desperdício de material. Você imprime aquilo que você quer com o material certo para ser usado naquela peça e você imprime o que você quer para ser usado na hora. Então, assim, dessa forma, a gente está pensando muito mais numa cadeia, né, essa cadeia de materiais, essa cadeia de insumos. Então, a gente tem uma adoção muito grande da impressão 3D. Por exemplo, temos casos onde indústrias hoje em dia elas já trabalham com células robóticas, impressão 3D, etc. E com isso, o gasto, realmente o gasto de material, o gasto de energia, o gasto de N fatores, condiz com o aumento dessa produção. Então, às vezes, a gente tem casos onde aumenta a produção do equipamento começa a aumentar e também com a adoção da tecnologia, a gente começa a gastar menos recursos, menos insumos, etc. Então é importante salientar que o Future of Make da Autodesk é o legado, posso dizer assim, que a gente tem que manter na cabeça, que é o legado do maker, o legado da pessoa que vai fazer as coisas, né? Onde o maker ele vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Eu me julgo como um maker, onde eu consigo às vezes projetar algo no meu dia a dia e com isso é, eu consigo projetar algo no meu dia a dia e com isso eu consigo, por exemplo, imprimir algo que eu necessito. É algo bem interessante a gente ter essa mentalidade, onde a gente tira essa questão a gente tira a pessoa um pouco da zona de conforto e deixa a pessoa mais disruptiva, né, para trazer conceitos de desenvolvimento, conceitos de criatividade para o dia a dia. Então, perfeito. Dentro do nosso mundo Autodesk, o que a gente tem para iniciar as nossas áreas, nossa área de impressão 3D. Eu digo iniciar porque muitas vezes a gente tem que criar alguma coisa. Hoje em dia, a gente tem duas soluções muito fortes, que é tanto o Inventor e o Fusion, que eles trabalham, né? Eles trabalham para criação de modelos, cada um tem sua peculiaridade, onde o Fusion e o Inventor eles são muito fortes para criação de modelos avançados, né? De componentes, etc., montagens. E e hoje em dia a gente fala, né, na parte de impressão 3D, e a Autodesk ela possui uma outra ferramenta muito forte, que é o Netfab. O Netfab ele é uma ferramenta que ele está na gama da Autodesk especializada para impressão 3D. Então, quando a gente fala de impressão 3D, a gente tem ferramentas, por exemplo, no Fusion e no Inventor, que eu vou até mostrar um pouco mais para frente. Só que o carro-chefe, o cara realmente, a pessoa certa é o Netfab, ok? E o Netfab ele é uma ferramenta que está realmente há pouco tempo na nossa gama de softwares, é, e ele tem a condição de trabalhar muito bem conectado com as soluções Autodesk, Inventor, Fusion, etc. Então, pessoal, a gente vai focar um pouco mais, né, nas ferramentas básicas de cada uma de cada uma dessas soluções, onde o intuito vai ser a gente demonstrar um pouco como é que a gente vai preparar uma peça para impressão 3D dentro do Inventor, dentro do Fusion, dentro do Netfab. Isso vai variar um pouco para cada ferramenta e também o seu nível de utilização, de complexibilidade, ok? Perfeito. Vou dar um Alt Tab aqui. Vamos começar com vamos começar com o Inventor aqui. Perfeito. Maravilha. Vocês estão vendo minha tela aí? Tá tudo certo? Deixa eu ver aqui, só um segundo.
Perfeito, vamos lá. Então aqui, pessoal, eu estou aqui com o meu Inventor aberto. Eu tenho aqui uma pecinha que a gente criou para fazer essa demonstração. É uma parte de uma biela. Essa peça ela foi criada no Inventor, a gente está vendo aqui todos os features, etc. E assim, a gente não vai explorar muito a questão do Inventor em si, né? A gente vai focar em uma ferramenta específica. O Inventor, eu acho que às vezes é até um pouco desconhecido do pessoal, mas na área de ambiente do Inventor, a gente tem uma área dedicada para impressão 3D. É até interessante comentar isso, porque muitas vezes a gente passa despercebido desse ambiente aqui e também dessa ferramenta de impressão 3D. Perfeito, vamos lá então. Impressão 3D. Com isso, a gente já tem uma nova aba criada. Essa nova aba, ela traz ferramentas específicas para impressão 3D e também algumas que a gente já viu, por exemplo, na área de modelamento, na área de modelagem. Primeiramente, eu estou com minha peça aqui, ok? Minha peça ela tá posicionada no meio da minha impressora. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser, por exemplo, configurar a minha impressora. Eu tenho aqui uma opção onde eu consigo vir aqui e definir outros tipos de impressora. Abriu aqui na minha outra tela, vou puxar para cá. E uma coisa, pessoal, que a gente vai ver nos outros softwares é que o Inventor ele traz poucos tipos de impressoras padrão para a gente escolher. No caso aqui, eu não consigo adicionar uma outra impressora e eu escolhi uma impressora que tem parece um pouco com a minha impressora na questão de tamanho e de área para impressão, tanto a parte da mesa, tamanho da mesa, quanto a parte da altura para impressão. Então eu vou escolher minha Ultimaker 2 aqui e com isso a gente já tem a nossa área de impressão definida e a nossa peça aqui, ok? Perfeito. Olhando um pouco nas ferramentas, a parte de orientação é onde a gente vai definir como é que essa peça vai ser orientada a partir da minha mesa de impressão. Então, perfeito. Eu consigo definir a minha orientação com base nos planos XZ, XY, etc, etc. Cada um eu consigo escolher e definir o tipo de orientação da minha peça. No caso aqui, eu vou querer imprimir a peça dessa forma aqui, ok? Perfeito. Vou até tirar a visibilidade aqui do plano. Perfeito. A parte de posicionamento dela é interessante que na hora que eu clico na parte de posicionamento, eu consigo já ter uma noção dos quatro planos da minha impressora, onde eu posso clicar no plano e já definir, por exemplo, onde a peça vai ficar. Se eu quiser um posicionamento específico, por exemplo, os limites da minha mesa de impressão, eu consigo usar essa ferramenta para isso, ok? Também, pessoal, a gente tem algumas ferramentas de modificação, né? Por exemplo, o Direct é a mesma ferramenta que a gente tem na parte de modelagem, onde, por exemplo, eu consigo selecionar uma superfície, aumentar o volume dela, adicionar um pouco de material, caso eu necessite. E a parte de partição é bem interessante, porque o que eu consigo fazer aqui? Por exemplo, eu tenho a minha peça, coloquei aqui o plano, eu coloquei aqui o plano YZ com visibilidade. Consigo, por exemplo, se eu tiver uma peça muito grande e eu quiser imprimir ela em duas partes, eu consigo selecionar o plano e com isso minha peça é dividida em dois corpos sólidos. Está aqui. Então eu tenho dois corpos onde eu consigo imprimir um, depois imprimir outro, etc. Como eu comentei, essa ferramenta aqui, essas duas ferramentas são ferramentas que a gente tem no ambiente de modelação, no ambiente de modelagem, sem problema algum. Perfeito. Vamos lá. Eu vou tirar aqui meu plano, visibilidade do meu plano. E, com isso, minha peça está aqui. Eu tenho algumas opções de configuração do meu arquivo. O Inventor, pessoal, ele tem essa opção de impressão 3D, mas ele não traz muitas ferramentas para a gente fazer essas alterações. Então, basicamente, a gente tem a condição de definir o formato dela, né, como a gente já explicou agora há pouco, tipo de unidade, a resolução, se eu quero uma resolução média, alta, etc. E algumas informações sobre a superfície, etc.
Assim, realmente, são informações que, quando a gente for imprimir uma peça, a gente precisa de muito mais gama de informação para poder realmente imprimir. Só que o que é interessante eu falar? Se a gente tiver condição, se a gente tiver só um Inventor para ter essa condição de impressão 3D, eu consigo fazer uma análise aqui, por exemplo, da mesa de impressão, a quantidade de peças, o tamanho da minha peça na mesa de impressão e etc. É algo realmente básico, mas é algo que já ajuda muito. Perfeito. Por último aqui, se a gente quiser, por exemplo, ter uma visão da malha dessa peça, a quantidade de triângulos, eu consigo ter essa visão um pouco mais detalhada. E com isso, pessoal, eu vou desligar aqui o Mesh Display. Perfeito. E com isso, a gente consegue exportar. Exportar em STL, como eu já comentei que é o formato padrão que a gente usa para se comunicar com as impressoras. Consigo exportar em STL e poder imprimir a minha peça. Ok. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco mais do nosso segundo nível, eu posso chamar assim, né? A gente vai subir um pouco o nível para o Fusion, ok? Perfeito. A mesma peça que a gente estava trabalhando no Inventor, agora eu abri ela aqui no Fusion. E o Fusion, ele já é um software um pouco mais capacitado para a gente trabalhar com impressão 3D, ok? Primeiramente, a gente já tem a condição, por exemplo, aqui dentro do Fusion, a gente já tem a condição de fazer alguma alteração na peça, etc., como o Inventor também pode trabalhar dessa forma. Mas o Fusion já está preparado para trabalhar de uma forma mais abrangente na área de impressão. Então, vamos lá. Manufatura, o ambiente de manufatura já tem abas específicas para cada tipo de processo de fabricação que a gente vai usar. Por exemplo, eu vou usar aqui, né, parte de manufatura aditiva. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Fusion é definir a nossa máquina. Então, eu vou clicar aqui. Ele já identifica a área da peça. E com isso, a gente já tem a primeira opção. Machine, selecionar. Olha que legal. Primeiro, a gente já tem uma gama muito maior de máquinas do que o Autodesk Inventor. E eu já consigo vir aqui e filtrar. Poxa, eu quero aqui já só ver as máquinas pré-definidas para impressão 3D. Prusa, Ultimaker, etc, etc. Tem muitas, a gente consegue baixar também na internet outras pré-configurações. Mas no caso eu quero criar a minha máquina. Então olha que interessante, a gente tem a opção de criação e aqui eu já criei a minha máquina, que é Ncube e 3 MB. Vou usar ela. Na hora que eu clico, pessoal, já aparece a minha área de impressão, né, e a minha peça na superfície. Ok. Outra opção legal é essa parte de selecionar os print settings, né, as configurações da impressora. O próprio software ele já tem algumas configurações padronizadas. Por exemplo, já tem configuração com base no tipo de material, PLA, 1.75, o, o diâmetro do bico da impressora, né? Então, assim, são coisas que a gente já tem pré-definido onde a gente pode usar. Então, assim, o bico do extrusor, por exemplo, a gente tem aqui 0.4 e a gente já tem pré-definido que a gente vai usar uma altura do layer, né, da camada de 0.2. Vou usar essa aqui padrão, selecionar, e com isso eu já dou um OK aqui. As outras opções aqui eu vou deixar em automático, não vou alterar. Perfeito, minha peça já apareceu aqui e OK. Vamos lá, navegar um pouquinho aqui sobre as outras funcionalidades. A parte de posicionamento, né, realmente consigo mudar o posicionamento da minha peça. Eu vou fazer aqui uma impressão um pouco diferente. Eu quero fazer uma impressão a 35 graus da minha peça. Eu quero que ela seja impressa dessa forma aqui. Ok. Ele já apareceu a peça em vermelho e eu quero fazer um place part on the platform. Eu quero que minha peça fique alinhada na plataforma. Perfeito. Agora minha peça está alinhada. Vocês viram que ela ficou vermelha porque ela estava fora da posição de impressão. Agora ela está numa posição correta. Onde a gente, por exemplo, vou dar aqui uma visualização frontal, a gente está vendo que a peça está em contato com a superfície da plataforma. Ok. Minha peça está aqui. Então vou fazer as minhas configurações para poder imprimir minha peça. Ok.
Primeiro, a gente, quando aqui na parte do Print Settings, como a gente já tinha visto um pouco ali atrás, a gente tem agora uma gama muito maior de informações que a gente pode alterar, né? Desde das informações do layer, as informações do bico extrusor, é, informações específicas do layer, se você, qual tipo de quantidade você vai querer. Por exemplo, também a gente tem condições de definir a temperatura mínima e máxima da mesa, a temperatura mínima e máxima do extrusor. Realmente são informações muito mais ricas do que, por exemplo, a gente tinha no Inventor, que a gente não conseguia fazer esse tipo de alteração, ok? Então, no caso aqui, pessoal, eu vou configurar o preenchimento interno da minha peça, ok? O preenchimento interno é uma questão muito interessante para a de impressão 3D, porque a gente sempre chega nessa questão de impressão 3D e é algo que a gente pode trabalhar muito. Realmente, a gente está gastando material aqui, só que, poxa, minha peça precisa ser maciça? Precisa ser totalmente preenchida internamente? Não. Eu consigo fazer esse tipo de alteração. Eu consigo, olha que interessante, eu consigo mudar o tipo de padrão que vai ter internamente da minha peça. Se eu quero um padrão quadrado, um padrão sextavado, esférico, etc, etc. E no caso aqui eu vou definir uma densidade de 25%, né, num padrão quadrado e dar um OK. Perfeito. Automaticamente a área interna da minha peça já está definida dessa forma. Outra coisa interessante que a gente já vê de um avanço entre uma ferramenta e outra é a área de suportes. Pessoal, de novo, a gente está falando de extrusor, né? É uma coisa bem legal eu comentar sobre isso, porque a gente tem máquinas de impressão 3D, principalmente da área de FDM, né? Que a gente tem a condição de trabalhar com dois extrusores. Por que é interessante isso? A gente trabalha com um extrusor, ele vai fazer a peça, ele vai colocar o material da peça, e o extrusor 2 ele vai criar, por exemplo, suportes, onde o extrusor 2 ele pode ter um material solúvel à água. Então eu realmente, como eu trabalho às vezes com impressões aqui, eu sei que às vezes é complicado a gente ter que limpar a peça depois de imprimir ela, onde o mesmo material dos suportes é o material da peça. Então, com o material solúvel à água, a gente consegue pegar a peça, né, colocar em um balde com um pouco de água e automaticamente, depois de alguns minutos, horas, a peça está perfeita, sem seu suporte, etc. Então, a gente consegue fazer esse tipo de programação. Né? Aqui, no caso, eu vou deixar no mesmo extrusor, ok? Também, como a gente comentou, a gente tem uma variação muito grande de informação que a gente pode alterar para a criação de suportes, desde a espessura do suporte, a quantidade, a área de material que você quer trabalhar com esses suportes. E eu vou deixar como está aqui as informações e vou dar um OK. Perfeito. Uma informação legal que é bom a gente salientar é que essa criação de suporte aqui, ela é uma criação que a gente tem, como comentei, a gente tem uma gama grande de opções para que a gente pode alterar e também a gente consegue fazer a simulação dentro do Fusion da criação desses suportes. Então, perfeito. Aqui na aba Action, né, a gente tem a opção de gerar esse estudo. Se a gente for ver aqui na nossa árvore, a gente está vendo aqui que esse Additive to Path ele está com um sinal vermelho, porque a gente fez alterações no formato original da peça, né? Digo no formato não, no formato de impressão, e esse formato de impressão ele vai ter que ser gerado, né? Vai ter que ser gerado um novo estudo para a gente poder levar essa peça para a impressora. Então, legal. Vamos lá. A gente está aqui, vou gerar um novo estudo. Perfeito, ele está computando aqui as informações. Deixa eu aqui gerar um novo estudo. Perfeito, deixa eu ver aqui se ele está com algum. Vamos ver o infill. Square. Deixa eu mudar aqui o infill, ver se tem algum preenchimento interno. Deixa só um segundo, a gente vai tentar aqui, eu vou tentar fazer uma alteração na minha peça para a gente gerar o estudo dela. Deixa eu ver se a gente consegue gerar a simulação. Perfeito. Eu vou mudar aqui então a configuração padrão dela.
Nele, no aditivo, perfeito, ok, eu vou escolher a máquina de novo que é a minha, vou selecionar 1.75, como eu tinha feito antes, e vou gerar um segundo estudo, perfeito. Agora a gente tirou um segundo estudo aqui, pessoal. Realmente a alteração que eu fiz aqui pode ser que tenha dado algum conflito com as informações que eu adicionei, que eu alterei, então por isso que não foi gerado o estudo. Então legal, a gente fez aqui um setup 2 da nossa impressão e agora a gente consegue ter uma simulação dessa impressão. Olha que interessante. Cada camada, eu consigo fazer uma visualização de cada camada, como é que vai ser feita a impressão, né? E com isso, essa simulação eu consigo ter todas as etapas. Olha que interessante. O suporte sendo criado, né? O suporte da minha peça sendo criado e minha peça sendo impressa. Todas as opções a gente consegue ver aqui dessa forma. Legal. Minha peça está pronta para ser impressa. E agora? Eu consigo trabalhar com ela, né, a parte de exportação dessa peça. Pessoal, antes de falar de exportação, só dar um panorama aqui, né? A gente tem algumas opções também que a gente consegue trabalhar com pós-processamento, a gente consegue configurar, colocar uma configuração maior do nosso maquinário dentro do Fusion para a gente presetar essas informações. Mas no caso aqui, já está tudo ok com a minha peça que eu vou mandar para minha impressora. Exportar. Por padrão, o Fusion, e hoje em dia muitas empresas estão trabalhando com essa extensão aqui que a gente está vendo, que é o 3MF. O 3MF, eu julgo que é um formato baseado em XML, ele é projetado para uso em manufatura aditiva em específico. Ele inclui informações, informações do material, cor, etc., informações muito mais ricas do que propriamente o STL. Então, 3MF eu julgo que vai ser um avanço na parte de formato comparado ao STL. Mas hoje em dia, né, muitas vezes a gente usa, ainda a gente está usando o STL. Então, para a gente tirar essa informação daqui, né, a gente exportar essa informação do Fusion para nossa impressora, simplesmente a gente vai em Files, né, exportar e definir o formato STL que a gente quer. Perfeito. Basicamente o Fusion, pessoal, ele vai ter esse tipo de configuração que a gente viu agora. E agora, subindo o nível um pouco mais, a gente tem o nosso NetFab. O NetFab, como eu já comentei, ele é um software especializado para a área de impressão 3D, ok? Com isso, a gente já tem, por exemplo, a gente já tem um layout muito mais abrangente, com muito mais informações, mais rico, né, de detalhes que a gente pode alterar essa peça, etc. E a gente já começa, pessoal, vendo uma coisa muito interessante. Esse software é 100% em português. O NetFab é 100% em português. É um pouco mais fácil para trabalhar para quem às vezes não tem o domínio da língua inglesa, etc. Então tem essa grande vantagem também. Vamos lá. Inicialmente a gente vai fazer o quê? Eu vou adicionar minha máquina, como a gente fez nos outros. E com isso, a gente já vê, né, eu já tenho aqui a minha adicionada, que eu possuo essa Anycubic 3 Mega. Só que olha que legal, a gente tem opção muito maior de tipos de máquinas, de tipo de fabricantes para escolher do que o Fusion, do que o Inventor, etc. E também quando a gente cria um parâmetro personalizado, que é criar as configurações de uma impressora 3D personalizada, a gente tem a opção, né, de criar, de definir, por exemplo, as áreas de impressão, e depois, com isso, a gente tem a opção também de definir mais informações que a gente vai ver mais para frente. No caso aqui, a minha impressora, vou dar um cancelar, minha impressora aqui, a Anycubic 3 Mega, dá um abrir, perfeito. Como eu já tinha criado, e olha que interessante, toda vez que a gente cria alguma coisa, a gente tem uma árvore, né, de edição, e no caso aqui eu já tinha criado uma aqui em cima. Eu vou excluir essa daqui então, vou trabalhar com a minha de cima. Perfeito. Vou levar a nossa peça que a gente está trabalhando nos outros softwares. E aí a gente já começa a ver uma gama bem grande, né, de informação que dá para a gente trabalhar. Por exemplo, essa peça, né, ela já aparenta informações, por exemplo, o tamanho dela, a quantidade de triângulos, a qualidade. São informações que só o Netfab ele já proporciona isso. Então, se, por exemplo, já tiver alguma falha na qualidade da peça, na qualidade
da superfície da peça, ele já aparece essa informação aqui. É algo muito mais abrangente, muito mais avançado do que o Fusion ou o Inventor. Adicionei minha peça, né? Minha peça está aqui. Com isso, pessoal, a gente já consegue começar a ter algumas edições que a gente pode trabalhar na nossa peça. Por exemplo, minha peça, eu comentei para vocês se tiver alguma falha na superfície dela. Eu tenho uma opção aqui chamada Reparar Peça. Essa opção, ele já traz a minha peça de uma forma onde eu consigo ver todas as formas triangulares dela. A malha dela fica visível, onde, por exemplo, se eu tiver alguma falha neste modelo, eu consigo reparar ele de uma forma simples, objetiva, bem fácil de se usar. No caso aqui, a minha peça normal, então eu vou voltar para o meu ambiente, Perfeito. Vamos lá. Minha peça está aqui, quero preparar ela para impressão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é posicionar ela. Então, vou vir aqui, mover. Vou posicionar a minha peça no centro. Vou posicionar a minha peça no centro. Deixa eu só ver uma coisa aqui que o software... Tentar diminuir um pouco aqui. Ou eu acho melhor... Só um segundo, pessoal. Eu vou inverter aqui a visualização para minha outra tela, que eu acho que vai ficar melhor para vocês verem. Perfeito. Vamos ver, só um segundo. Legal. Então, continuando aqui, se vocês estiverem vendo a tela do Fusion, me avisem, por favor, ok? Aqui no bate-papo, mas aparentemente eu mudei a tela e agora eu acho que está aparecendo todas as opções do software para vocês. Maravilha, vamos lá. Temos aqui nossa peça. Primeira coisa que eu vou fazer, olha que interessante, a gente já tem a opção de levar a peça para o centro da plataforma e com isso eu vou fazer a mesma configuração que eu fiz, por exemplo, no Fusion. Eu quero imprimir minha peça, mais ou menos aqui 35 graus, levar até o centro, ela já está posicionada, e minha peça eu vou querer que ela fique alguns milímetros no eixo Z, comparado com a superfície da plataforma da impressora, 5 milímetros. Eu quero me imprimir minha peça desta forma, ok? Com isso, pessoal, a gente tem, por exemplo, edições muito mais abrangentes, como eu comentei aqui no Netfab. Então, vou mostrar uma aqui. Olha que interessante. Eu quero criar uma codificação, né, para minha peça, onde eu vou criar aqui uma legenda para ela. A partir do momento que eu estou no ambiente de criação de legenda, eu quero criar nessa superfície. O software ele já entende o quê? Ele já entende a superfície, já entende a curvatura dessa superfície. Vamos lá, vamos mudar aqui, né, Biela 001. Consigo fazer um rotacionar, posicionar de uma forma bem interessante e intuitiva. Como eu comentei, como ele já identifica a superfície, mesmo se a superfície for curvada, tiver uma curvatura, ele já faz todo esse estudo. Então, por exemplo, olha só, estou movendo aqui, ele já sabe que aqui é a superfície da peça e onde vai ficar alocado a minha tag referente à impressão. No caso aqui eu vou diminuir um pouco, vou colocar 3 milímetros, né, a profundidade vou colocar 1 milímetro, vou colocar 0,5 milímetros. Está aqui. Biela 1, aplicar, remover peça antiga. Interessante. Quando a gente vê essa informação aqui, remover peça antiga, é legal a gente salientar que essa informação ela está atrelada à árvore. Então, quando eu removo a peça antiga, vai ser criado mais um componente na árvore. Ou, no caso aqui, se eu remover, vai ser excluída a peça antiga e vai ser criada a nova. Ou se eu colocar não, ele cria mais uma aqui, e com isso eu vou ter todas as minhas peças, por exemplo, todos os meus reparos, as etapas que eu estou criando dentro do software, aqui na minha árvore. No caso, eu vou remover a peça antiga e vou trabalhar com a minha peça com a informação. Perfeito. Vamos lá. Outra função interessante que a gente gosta de comentar é a função de orientação. No caso aqui, eu vou duplicar minha peça, né? Vou querer imprimir 25 peças de uma vez. A alteração, consigo alterar, por exemplo, quantas peças eu vou ter no eixo X, Y, Z.
No caso, eu vou deixar padrão aqui o que ele deu de informação e duplicar. Temos aqui 25 peças na minha área de impressão. Selecionei todas elas e agora eu quero que o software faça um estudo do melhor posicionamento de impressão dessas peças. Eu venho aqui na orientação, consigo definir algumas variáveis, se eu quero, por exemplo, um ângulo crítico de impressão, um espaçamento entre outra peça e outra, etc. Aqui, só desculpa, aqui e aqui. Perfeito, pessoal. Essa função que eu estou explicando agora é a área de empacotamento. Então, quando eu entro na função de empacotamento, eu tenho a opção de, por exemplo, definir uma distância mínima de peças, o ângulo que eu quero máximo que essa peça seja impressa, etc. No caso aqui, eu vou deixar tudo padrão. Vou aqui colocar iniciar empacotamento. No caso aqui, ó, ele faz um pré-estudo e ele reposiciona as peças para ter uma impressão para ter uma área de impressão um pouco mais inteligente, eu posso dizer assim. Então, perfeito. No caso aqui, eu vou voltar a trabalhar só com a nossa peça mesmo, com a única peça que eu vou imprimir. Perfeito, ela está aqui agora. Vou voltar ela para o centro, para o centro da plataforma. Ok, perfeito. Agora, para eu poder imprimir minha peça, eu tenho que trabalhar com os suportes, ok? De novo, ele é um software muito mais capacitado para todos os tipos de alterações que a gente tem para poder trabalhar com impressão 3D. Geração de suporte, ele tem uma ferramenta específica para isso, onde, olha que interessante, ele já identifica a plataforma da área de impressão, e também, em vermelho, ele já identifica quais áreas serão necessárias ter um suporte. Então, pessoal, ele já identificou isso, já identificou essas duas informações. Com isso, de novo, temos, por exemplo, as informações referente a ângulo crítico de impressão, ângulo não crítico, área mínima, etc, etc. Eu vou deixar as configurações como estão e vou executar o script de suporte, definindo o tipo de script. Com isso, o software ele cria os suportes. O que é legal? Eu consigo ter uma alteração individual de cada um dos suportes. Eu consigo vir aqui, mudar, por exemplo, eu quero que esse suporte ele fique nessa superfície. Eu consigo ter uma análise de material que eu gasto em cada um dos suportes, por exemplo, qual que é a quantidade, qual que é o metro cúbico de material que eu tenho nesse suporte. Então, assim, é algo muito mais delicado, muito mais profissional, posso dizer assim, comparado a outras soluções. Perfeito, eu tenho minha peça criada, vou deixar o suporte como está, vou aplicar ele e ok. Uma outra informação, pessoal, interessante a gente dar uma olhada, é na parte de preenchimento interno. O software está capacitado para trabalhar com essa parte de preenchimento interno de uma forma muito mais intuitiva, né? A gente tem aqui um assistente de treliça. Esse assistente, ele trabalha da seguinte forma: eu consigo definir, por exemplo, qual que é a camada, qual que é a espessura dessa peça internamente, como essa peça aqui internamente ela vai ter os rasgos, etc. E com isso eu consigo definir, por exemplo, qual tipo de treliça que eu estou usando. Se ela vai ter um preenchimento interno em forma W, em forma estrela, em forma octagonal, coluna, pentagonal, etc, etc. Esse estudo, né, como ele é um estudo que ele demanda um pouquinho de processamento, então ele demanda um pouquinho a gente tem que aguardar um pouco para ser feito. Eu já fiz um estudo prévio, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou tirar a visibilidade da minha peça e acender a visibilidade da outra peça que eu já tinha feito o estudo. E legal, uma coisa que eu não tinha comentado ainda com vocês é essa parte de plano de corte. É interessante a gente focar que essa parte de plano de corte ela é bem intuitiva. Eu consigo, a partir dos eixos X, Y, Z, trabalhar com o corte na minha peça. Então aqui, por exemplo, eu vou trabalhar com o corte com o plano Z, eu vou definir aqui, ó, eu quero ver como é que minha peça está, ok? E, com isso, ter uma análise dela. Aqui a gente está vendo, pessoal, que já foi criado um preenchimento interno, feito a partir daquela análise que a gente viu agora. E esse preenchimento interno ele foi criado em toda a peça. Ok? O que a gente está vendo de vermelho, aqui, de vermelho, é a parte maciça. E aqui é a parte de preenchimento interno dela. Maravilha. Então, vou tirar esta opção. Ok? Vou voltar para a minha peça, que a gente tinha visto. E ok, perfeito. A minha peça está pronta para ser impressa. Eu estou com a minha peça pronta para ser impressa. O que eu faço agora? Vou gerar o fatiamento dela.
Com isso, eu já consigo definir o tamanho da minha camada, né? Isso vai variar muito a questão da qualidade da impressão. E eu deixei como estava lá. É interessante a gente salientar que quando a gente gera essa visualização aqui, essa visualização é gerada dessa forma 2D. Então, assim, eu consigo ver camada por camada como ela vai ficar, ok? A gente está vendo aqui, por exemplo, eu estou avançando camada por camada como ela vai ficar. Eu estou vendo aqui, por exemplo, as camadas globais, altura em Z, camada da peça. Então, cada camada, a camada 1362, o que, que ela vai estar imprimindo na hora. E eu consigo fazer algumas edições, como, por exemplo, eu consigo adicionar uma Ashura. Eu vou adicionar uma Ashura aqui na minha camada, só para ter essa visualização. Ah, poxa, dá para ver, dá para ter uma visualização em 3D disso? Dá sim, a gente tem a peça, como a gente acabou de comentar, a gente tem a peça aqui, ó. Eu tenho a peça aqui no eixo Z, eu consigo fazer essa visualização, né, a partir da minha visualização em 3D. Então, ok, giramos o fatiamento da minha peça já foi feito todo o estudo dela, né, da impressão dela, e com isso a gente agora tem a capacidade de exportar esse elemento. Área de exportação, exportar, consigo definir o tipo de formato dela que eu consigo exportar e com isso levar para a impressora. Uma pergunta que eu acho que já pode ser que venha, pessoal, dos três softwares, qual que a gente consegue conectar direto na impressora 3D? É o Netfab. O Netfab é o único que eu consigo conectar direto, então por meio de cabo RJ45, cabo de rede, eu consigo conectar minha impressora direto. Ok? Pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês dentro das ferramentas, ok? Eu vou voltar aqui para a apresentação para a gente ir para o nosso final. Deixa eu inverter aqui, exibir configurações, alternar. Perfeito. Então, nossas três soluções, né? Três soluções, Inventor, Fusion, Netfab, cada um focado em uma área específica, mas os três se comunicam muito bem. Mais para frente, eu acho que vai valer muito a pena a gente fazer um webinar só do Netfab, focado nele, como a gente trabalhar, criar outros tipos de estudos, etc. Também, também a gente pode fazer umas análises de informação entre Inventor e Fusion. Assim, a gente tem uma gama muito grande de informação que dá para a gente passar para vocês mais para frente. Então, pessoal, se encaminhando aqui para o final, eu posso só deixar um recado para vocês, né? A impressão 3D está no nosso dia a dia, está de uma forma bem abrangente. A gente tem isso cada vez mais forte, de tal forma que hoje em dia a impressão 3D está muito forte nos grandes veículos de comunicação, né? Principalmente na situação que a gente está vivendo com o Covid-19. A gente vê grandes comunidades trabalhando para, por exemplo, trazer um pouco de ajuda, né, na impressão de máscaras. Eu, no caso aqui, eu estou trabalhando com isso, estou imprimindo esse suporte das máscaras que a gente vê aqui embaixo, para poder ajudar de alguma forma. Também adoção de impressão 3D para impressão das válvulas, é algo bem interessante. E, pessoal, a gente tem a adoção de impressão 3D em N tipos de atividades, né? Por exemplo, na área médica, a gente tem esse caso do mestre João Carlos Martins, que é bem interessante essa frase, né? Ele ele comentou, né, que depois de um bom tempo ele começou a tocar piano, etc. Voltou a tocar piano justamente com a ajuda de impressão 3D das luvas que foram impressas e criadas pelo querido colega o Biratã Bizarro. Então é algo bem intuitivo, né? Algo bem que tá no nosso dia a dia. Pessoal, eu agradeço o tempo de vocês aqui. Eu agradeço o tempo de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre as soluções, a gente gosta de focar na nossa comunidade. Mais uma vez, um obrigado à Cláudia por abrir o espaço para a gente. E o focar na nossa comunidade as perguntas é justamente para a gente ter a adoção, né, dos usuários, a gente deixar todo mundo atento de perguntas e respostas, etc. Então, era isso basicamente que eu queria mostrar para vocês. E mais uma vez eu agradeço. Perfeito? Obrigado. Se tiver alguma pergunta aqui, pessoal, pode perguntar aqui no chat. Deixa eu ver aqui o bate-papo. E perfeito. Maravilha. Então, mais uma vez também, desculpa por ter passado um pouco do tempo, cerca de 10 minutos, tá bom?